Olá, eu sou Paula Rocha, essa é a disciplina de ginástica artística, essa é a primeira tarefa, onde vamos falar sobre 2 artigos. O texto número 1 é sobre a elaboração de planos de aula para educação física, a percepção discente, e o texto número 2 é sobre os fundamentos da ginástica artística. O artigo número 1 é sobre a elaboração de planos de aula para educação física, a percepção discente. Professores de educação física encontram muitos desafios na maioria das escolas, como falta de materiais, grande número de alunos em cada turma, local adequado para as aulas, baixos salários e a inferioridade da disciplina em comparação às outras matérias. Excesso de trabalho e falta de tempo, além de não ter muitos trabalhos para pesquisa para se fazer um bom planejamento de aula, faz o professor de educação física ser comparado a um recreador. Ter uma aula bem planejada é a chave para uma atuação de sucesso do professor e o bom andamento da aula. Os fundamentos da ginástica artística. A ginástica artística é uma modalidade esportiva tradicional e secular. Teve início na Alemanha, precisamente em 1811. No nosso país, chegou em 1824 no Rio Grande do Sul e foi oficializada somente em 1951. Com Daniela Hipólito e Daiane dos Santos, o Brasil obteve grandes resultados expressivos na categoria feminina. Já no masculino se destacou Diego Hipólito e Arthur Zanetti. A nomenclatura das posições da ginástica artística são: posição estendida, que é o corpo reto e completamente alongado, sem flexão dos joelhos e quadris. A posição carpada, que é a flexão dos quadris com pernas estendidas em aproximação ao tronco e ângulo mínimo de 90 graus. A posição grupada, que é a flexão dos joelhos e quadris em aproximação ao tronco. A posição afastadas, que são as pernas estendidas em afastamento lateral com flexão de quadris e ângulo mínimo de 90 graus. Os aparelhos oficiais são separados por masculinos e femininos. Os aparelhos femininos são a mesa de salto, as barras paralelas assimétricas, a trave de equilíbrio e o solo, que também faz parte do masculino, mas no feminino faz acompanhamento com música. Os aparelhos masculinos são o solo, sem acompanhamento de música, o cavalo com arções, as argolas, a mesa de salto, que também faz parte do feminino, as barras paralelas simétricas e as barras fixas. Os fatores de segurança na ginástica artística. É importante ter sempre em mente as probabilidades de acidentes, o que auxilia na estrutura de um ambiente mais seguro. Os fatores importantes englobam o ambiente físico, os aparelhos, a vestimenta e os acessórios, profissional, ajuda manual, o praticante, a segurança e as aterrissagens. Os fundamentos da ginástica são as aterrissagens, que são sobre os pés, sobre as mãos, com rotação sobre as costas. Os deslocamentos, que podem ser sobre os pés, em apoio e em suspensão. As posições estáticas, que são com apoio, suspensões e equilíbrios. As rotações, que pode ser no eixo longitudinal, no eixo transversal e no eixo anterposterior. Os saltos, que são com as 2 pernas, com uma perna ou com as mãos. Os balanços, que dão suspensão ou do apoio.